E eu fiz um convite muito especial para a psicóloga Letícia e ela prontamente aceitou para a gente abordar hoje aqui no Partilhar o assunto relacionamento abusivo. Letícia, bom dia e obrigada por ter aceito o convite. Obrigada mesmo. Bom dia, Késia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? E falando um pouco, né, sobre os relacionamentos, né? A gente falando aqui sobre, né, tá agora o que aconteceu no Big Brother, né? Mas isso é algo muito recorrente, né? Quer dizer, não está agora em alta porque apareceu no Big Brother. Mas é algo que a gente vivencia não só no relacionamento amoroso, né? Às vezes entre amigos, entre familiares, na empresa, né? Então eu acredito que isso vem muito de que a noção que nós temos sobre o relacionamento, que fica um pouco deturpada, né? Então, a partir do momento que você deixa que o outro exerça sobre você aquilo que você não tem o controle, fica abusivo, né? É bem isso. E justamente, né, nessa semana, nos últimos dias aí, né, gente, esse assunto ele está super em alta, porque o programa ele vem movimentando discussões em relação ao relacionamento abusivo devido ao comportamento ali, né, de um casal que está na casa, que é do modelo Gabriel, com a atriz Bruna. E aí, gente, o que que acontece? A gente primeiro precisa entender, né, o que é um relacionamento abusivo? Primeiro, né, o que seria um relacionamento abusivo, Letícia? Então, primeiramente, nós, quando estamos em um relacionamento, a ideia é de que seja bom para os dois. Isso. Né? A partir do momento que o outro exerce sobre você a vontade dele, passa a ser abusivo, porque você não tem o poder de dizer isso não é bom pra mim. E uma coisa interessante, quer dizer, que as pessoas que estão no relacionamento abusivo, elas não reconhecem. Elas não conseguem se ver que estão no relacionamento abusivo. Né? Eu, até no próprio vídeo que aconteceu no domingo, né? Tanto ela quanto ele ficaram chocados com aquilo. Né? E depois ele chama ela pra conversar. Olha, você tem que explicar pra ele que nós dois temos um combinado aqui. Mas que combinado é esse? Onde o outro faz aquilo que quer e você não sabe? Ou você não pode dizer isso aqui pra mim não tá legal, né? Só que também a gente parte de um princípio que quando a gente não sabe o que quer, o que o outro coloca pra gente é válido. Né? Então acho que isso é interessante a gente pensar, que pro relacionamento ser abusivo, você não tem muita noção do que você quer. Então o outro te direciona. Né? E o poder que o outro exerce sobre você passa a ser verdade absoluta para você. E você não tem sua vontade própria. Né? E são coisas, às vezes, que a gente pode pensar assim: ah, é simples. Né? Você não vai vestir essa roupa, eu não gosto dessa roupa. Eu não gosto do seu cabelo. Né? Pensando no relacionamento amoroso. Né? Ou até mesmo dentro de uma amizade, olha, você tem que ser amiga só minha. Você não pode ser amiga de todo mundo, ou essa sua amiga eu não gosto. Então, quando a gente deixa com que essa outra pessoa domine a nossa vontade, passa a ser fora daquilo que é o saudável, né? Então, a gente pensa também em relacionamento tóxico, abusivo. Então, tudo que foge do que é saudável, a gente pode nomear como abusivo. Mas uma pessoa que vive hoje relacionamento abusivo, você acha que ela vivenciou isso dentro de casa e aí por isso que ela cresceu achando que isso é normal? Então, vamos pegar não somente o que vive agora, que tem da infância e tudo mais, mas o que geralmente está acontecendo, né? As pessoas estão carentes. Então, você pode ver, teve um momento que ela falava assim: meu pai vai ter vergonha de mim, eu tô com vergonha do meu pai, né? Então, não sei se ela pode ter vivido isso na infância, mas a partir do momento que você não sabe o que você quer, quem que direciona vai decidir o que você quer. Vai decidir. Né? Então, às vezes tem sim, né, uma possibilidade de ter vivido algo na infância e repetir esse contexto, mas nem sempre. Às vezes ela está repetindo aquilo porque ela não sabe o que ela quer. Né? E pegando esses dois personagens aí que estão muito em alta, eu até vejo assim que os dois são muito mal educados. Os dois, né? Os dois são muito sem limites. E são duas pessoas que dá pra perceber assim que não tem empatia pelo outro. Não pensa antes de falar, né? Exato, falta de respeito mesmo. São os dois desrespeitosos. Então dá pra pensar assim, porque tem muita coisa limitando, militando pelas mulheres. Lógico que a gente tem muito ainda a construir, nós já conseguimos muitas coisas, mas também não dá pra dizer que a culpa
é só dele. Só dele. Não dá pra dizer isso. Porque um relacionamento tem duas pessoas. Então só fazem pra mim aquilo que eu permito. Exatamente. Isso aí eu sempre falo, né? As coisas só acontecem com você. Tem muitas coisas que acontecem com você porque você permite. Se você permitir, isso aí é verdade. E além disso, a pessoa tá vivendo aquilo, igual eu disse, estamos num momento onde as necessidades suas ficam às vezes em segundo plano. Então ele vem, ele me dá um pouco de carinho, ou ele dá um pouco de atenção, e você acha que aquilo ali é o que você... Ah, tá bom. É pouco. A gente se contenta com um pouco. Né? E pensando numa vastidão de pessoas. Tem muitas pessoas sozinhas. Então se eu encontro alguém que me quer... não tem quase esse conhecer o outro, eu entender quem é essa pessoa que está do meu lado. Eu vou vivendo aquilo, eu me jogo literalmente. Me jogo literalmente, e quando você percebe que você está dentro de uma relação que é totalmente tóxica, é totalmente aquilo que você não precisa. E a pessoa até reconhecer que está em um relacionamento que não é saudável, às vezes demora um bom tempinho. Olha que loucura isso, né, gente? E engraçado que as pessoas que estão ao redor, Letícia, que nem lá dentro do reality show, as pessoas que estão ali vendo, né, toda aquela movimentação, rapidamente já perceberam, né? E aí depois o assunto se externou ao ponto do apresentador, né, chamar a atenção deles ali no ar, enfim. Mas isso é muito estranho, porque a pessoa fala, a pessoa dá um toque, mas aquela que está dentro do relacionamento, aquele que está dentro do relacionamento, ele não enxerga, ele acha que é coisa da cabeça dos outros. Porque ela está vivendo naquilo numa ilusão. E tem uma coisa que é interessante, que a gente vai projetar para o outro aquilo que nos falta. Então, às vezes naquela relação, você não é que a pessoa é daquele jeito, você é daquele jeito. Então você projeta para aquela outra pessoa aquilo que você quer que você tenha. Então, aquele é carinhoso comigo. Aí você vai perceber, a pessoa é carinhosa. Aquele me ouve. É a pessoa quem ouve. Então, nesse primeiro momento, o que o outro está enxergando, o outro de fora, não vai ser verdadeiro para quem está na relação. Porque ela vai estar enxergando a projeção dela. Então, é mais difícil. E às vezes a pessoa não consegue identificar sozinha. Né? Para isso que a gente precisa falar, alertar, enfim. Porque chega num ponto que só com ajuda você consegue sair da relação. Então, e quem vive um relacionamento abusivo tem traumas? Acaba tendo traumas, que isso pode prejudicar futuramente essa pessoa? Possivelmente. Porque tudo que a gente vivencia, que faz com que o nosso desenvolvimento saia daquilo que é o esperado, você fica com um trauma. E como que supera trauma? Às vezes tem pessoas que demoram anos para de novo ter uma relação, né? Para confiar novamente, né? Às vezes pode acontecer de partir para uma relação, mas além de ser aquilo que é o convencional, você querer uma relação totalmente diferente, porque aquilo te traumatizou, aquilo te deixou marcas que você vai superar como? Primeiro, entendendo por que você permitiu aquilo. E segundo, você entendendo que a outra pessoa que vai entrar na sua vida não vai repetir aquele comportamento. Só que um ponto importante é o que você falou, que sempre fala. Por que eu permiti que aquilo acontecesse? O que faltou em mim que eu deixasse que essa pessoa fizesse isso comigo? Que não dá pra gente fugir dessa responsabilidade. Porque qual é a noção que a gente tem de relacionamento? Então, a minha noção de relacionamento geralmente vem daquilo que meus pais experienciam, geralmente. Mas digamos que já tem um contexto ali de pai e mãe, violência, e contexto também, né, muito tóxico. Então, eu já cresço com aquilo. Então, sabendo que eu não quero viver aquilo que meus pais viveram, né? Vivenciaram. Exato. Ou repetindo. Né? Então, a noção que eu tenho de relacionamento vai direcionar o que eu vou viver. Seja com uma amiga, seja no trabalho, né? Seja até mesmo com um namorado, com o marido, com os filhos, né? A gente pensa assim que a mãe é a melhor coisa do mundo. Mas a gente percebe que tem mães que são tóxicas, que elas intoxicam aquela criança com um tanto que não é uma proteção, é algo que é doente mesmo. Né? Então, a gente percebe isso também. Então, é um contexto doente de um todo. Não dá pra gente analisar só aquela figura ali. A gente precisa entender por que isso está acontecendo. E pegando, assim, dentro de um reality, então, a pessoa já está ali sem acesso a nada. Né? Vai saber o que ela viveu antes. Então ela chega ali,
totalmente iludida, né? Meu Deus. Letícia, vamos lá então. Quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam para terminar um relacionamento abusivo? Quando ela decide terminar esse relacionamento, e aí? E aí, né? Porque geralmente a pessoa que faz, né, a relação se tornar abusiva, ela vai ter um poder de sedução sobre a outra. Vamos pegar o exemplo que aconteceu domingo, né? Ele chegar lá e falar assim pra ela: olha, você tem que explicar que a gente tem um combinado. Né? As pessoas estão achando que eu sou o bicho, né, da cara preta. Ruim, mas nós dois temos um combinado. Né? Às vezes a pessoa nem sabe do combinado, mas tudo bem. E como ela está envolvida nessa relação, ela vai acreditar que a palavra do outro é verdadeira para ela, né? Então, essa é a principal dificuldade, porque ela não se enxerga para além daquilo que a pessoa coloca. E isso às vezes demora muito tempo, né? Vamos aí acompanhar quanto tempo que eles vão ficar ali nisso. Eu acredito que a pressão ali dentro que está exercendo sobre eles, talvez eles não consigam ficar assim muito juntos, né? Porque tá todo mundo falando, né? Terça-feira aí teve um monte de colocado muitas coisas sobre ele, né? Mas num dia a dia comum, primeiro que a pessoa que tá ali no relacionamento, é normal a gente começar a se relacionar, se isolar um pouco. Né? Não vai mais sair com os amigos. Então, às vezes a pessoa fica ali tempos nessa relação e outra pessoa que vai perceber: amiga, isso não tá muito legal. Então, para ela entender que isso tá acontecendo, precisa uma outra pessoa direcionar para ela, e ela não vai conseguir por si só. Então a pior dificuldade é porque ela não reconhece. E a partir do momento que ela reconhece, dependendo do tipo da outra pessoa, pode ser até em casos agressivos, né? Nós vimos esses dias, né, lá em Cuiabá, não sei se você chegou a ver, mas que o ex-noivo matou a noiva porque ela terminou com ele. Infelizmente, são casos que a gente encontra porque a pessoa exerce sobre o outro um poder muito grande e ela não cogita a possibilidade de ser deixada de lado. Então, também dentro dessas relações abusivas, nós podemos ter pessoas ali, né, psicopata, ou até mesmo os narcisistas, né, que são transtornos de personalidade, que não é assim algo a olho nu, mas quando você começa a ver o comportamento da pessoa, você reconhece: isso aqui não tá normal. E a pessoa tem essa dificuldade por conta justamente da outra, que não é alguém saudável. Então, a dificuldade de sair é que o outro permita, né? Tem pessoas que têm que sair de cidade, né? Tem que trocar número de telefone, pedir medida protetiva, chega num nível, infelizmente, muito complicado, né? Por isso que é importante já desde o início você perceber. Né? Será que essa relação realmente é o que eu preciso para mim? E também, né, justamente o que aconteceu também com um casal bem famoso, né, recentemente, que foi lá o relacionamento da Rafa Kalimann junto com, meu Deus, agora esqueci o nome do ator lá, mas assim, na hora que ela percebeu, né, que não estava legal, que já estava fazendo mal, que o comportamento dele já não era um comportamento que ela esperava, então logo no início do namoro ela já decidiu terminar, entendeu? Exato. Então já encerrou por ali, e aí o que tiver que sofre logo no começo, entendeu? Tá começando. Tá começando mesmo, e passa, e tchau, obrigada, e a fila anda, né? Ainda é nova. As pessoas, elas têm essa mania de achar que elas só conseguem ser felizes se tiver alguém, né? Só podem ser felizes se tiver alguém, né, gente? E aí é que tá o problema, porque pra você construir um relacionamento saudável e ser feliz com uma outra pessoa e fazer a outra pessoa feliz, a gente tem que aprender primeiro a ser feliz sozinha, né? Porque eu falo pra você que eu passei por isso, apreciar a nossa companhia. Que delícia que é você tomar um vinho sozinha na casa. Você já fez isso? Já. Tomar um vinho, gente, sozinho em casa? Pois é, faça isso, fazer companhia pra você, ficar em casa sozinha, de boa, bota um pijama ali, super gostoso, agradável, vai conversar com você no espelho, vai se amar, vai se cuidar.
bota uma música, a gente tem que aprender, né, a se amar e a gostar da nossa própria companhia. E depois você tá preparada para partilhar isso com alguém, né? Porque quando você tá feliz sozinha, aí você pode compartilhar essa felicidade com uma outra pessoa, né? E tem gente que não entende isso, acha que não, só vou ser feliz se eu encontrar alguém, né? E aí fica nessa busca incessante de que o outro proporcione para você aquilo que só você pode proporcionar. E também, né, acaba que você se contenta com esse pouco que a pessoa vai proporcionando, né? Então é mais delicadinho, isso que você tá falando, não é terapia, mas é terapêutico, né? Olha. Você cuidar de si, é o autocuidado, né? Até pegando o gancho aí, a gente tá terminando janeiro, mas vamos cuidar da mente também, né? Mente também. É importante que você faça coisas para você se sentir bem dentro daquilo que você toma como verdade. Porque senão a verdade do outro vai te direcionar. Agora, os amigos, o que os amigos e os familiares pode fazer para ajudar? Porque a gente percebe que ficar ali, né? Ó, sai desse relacionamento, menina, você não tá enxergando, menina que não sei o quê, que não sei o quê. Porque assim, e aí? Meu Deus, eu tenho uma amiga que tá vivendo um relacionamento abusivo. Ou o pai e a mãe vendo uma coisa dessas, né? Eu imagino o desespero que é de um pai e de uma mãe ver a sua filha, ver o seu filho vivendo um relacionamento abusivo. E aí, como que ajuda? Se a pessoa não tiver preparada para ouvir isso, ela vai se afastar. Seja da família, seja do amigo, seja dos parentes, ela vai se afastar. Dificilmente ela vai enxergar. E daí depois ela vai falar, você estava certa. Mas naquele momento não vai adiantar. Então, em alguns casos, é importante talvez que a ajuda venha de um lado de indicação profissional mesmo. Às vezes, olha, que tal se você procurar ali, né, marcar um atendimento? Isso. Ou até mesmo tem muita coisa boa na internet. Tem até aqui mesmo a gente tem uma psicóloga que foi minha aluna, a Jéssica Itapechus, que ela fala incrivelmente de relacionamento. Nós temos a Psi Pamela também no Instagram, que fala incrivelmente de relacionamento. Então, às vezes, um videozinho, sabe? Você manda encaminhado assim de uma forma bem sutil. Né? Porque quanto mais você insistir naquilo, a pessoa vai se afastar de você, ela não está preparada. Então, mas a gente precisa acolher, dizer, olha, eu entendo que isso que você está vivendo não é legal, eu tô aqui para quando você precisar. Porque quanto mais a gente insiste, a pessoa vai começar a mentir. E também a outra pessoa vai perceber que tem alguém mostrando o que vai fazer. Não quero que você vá lá, não quero que você converse com essa sua amiga, né? Aí já começa a manipular a manipulação, exatamente, a manipulação. Então, fica delicado pra gente que ama a pessoa, que nós estamos vendo que ela está sofrendo, o que a gente faz? Infelizmente tem pouca coisa, né? Então acho que é uma dica bacana pensar, por que você não procura, né? Vai fazer uma terapia de casal, né? Às vezes uma coisa sutil, ou até mesmo essas próprias publicações que a gente tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. De repente a pessoa vai se enxergar e falar, opa, não tá legal. E vale ressaltar também, Letícia, que o relacionamento, quando ele chega para agressão física, ele começa, na grande maioria, assim, né? Com relacionamento abusivo, com esses tipos de atitude logo no começo. Que a pessoa não vai começar batendo, né? Então já começa. Mas sabe assim. Que é engraçado, Kézia? Às vezes a pessoa que faz esse tipo de violência psicológica, porque o relacionamento abusivo é uma violência psicológica, né? Ele vai matar essa pessoa em vida, impedir ela que tenha uma vida mais saudável, mas dificilmente não, na maioria das vezes, ela não chega na agressão física, porque o poder dela é sobre controlar o psicológico, o comportamento. Porque assim, se ele bate, a gente já tem isso, igual ele falou, eu vou socar a sua boca, dar uma cotovelada na sua boca. Mas ele não deu a cotovelada na boca, então passa despercebido. É o poder que fica nesse controle emocional. Então eu não vou dar uma cotovelada na tua boca, mas eu vou falar que vou dar, porque daí você fica com esse medo, será que ele vai me bater? Que loucura. Porque a gente já tem muita coisa que a gente cresce sabendo da violência física, né? Não pode bater nos filhos, a gente já cresce com isso. Então, se alguém te dá um tapa, talvez você acorde mais fácil do que uma pessoa que fala, olha, você ficou horrível com essa roupa, ou eu não quero que você tenha essa amiga, né? Ou até mesmo assim, eu não quero que você saia de casa sem mim. Eu não quero que você pede assim, coloca lá na sua rede social que você tá comigo, mas a pessoa não coloca que tá com ela, né? Ou até mesmo assim, olha,
eu não gosto mais de você, mas também não deixa que a pessoa saia da vida dela. Eu não gosto de você, mas eu preciso de você. Então tem muitos comportamentos que talvez nunca cheguem na violência física. Mas fica sempre naquela manipulação. Na manipulação. Né? E é interessante a gente pensar que a pessoa que faz essa violência, que tem esse relacionamento, são dois doentes. Não é uma pessoa saudável. Né? Pode até ser que ela tenha antes relacionamentos que foram saudáveis. Mas a partir do momento que entra naquilo já está adoecido. Não tem como ser saudável isso. Né? Não tem como você permitir isso. E coisas que às vezes as mulheres não falam também, mas que existe dentro da relação, é também essa dominância no sexo. Às vezes tem. Você tem que transar comigo todo dia. Você tem que fazer um tipo de sexo que só eu gosto. Você precisa se vestir assim, você precisa mandar fotos pra mim, enfim. É sempre coisas para satisfazer o outro. O ego do outro. O ego do outro, né? O foco é difícil a mulher falar, é difícil reconhecer, porque assim, olha, você pode ver todos os casos que já aconteceram na mídia até hoje. A mulher passou por tudo aquilo e daí depois ela falou, eu sofria isso, e aí você olhava e falava, gente, era perfeito. Como assim? Como assim? Digamos que eles não estivessem no Big Brother, duas pessoas lindas, todo mundo ia falar, gente, um casal perfeito. Casal lindo, perfeito, né? Como que vive isso? Porque a gente não fala do que tá ruim. Do que tá ruim, só fala do que tá bom. E é difícil pra gente também reconhecer que aquilo ali não é bom. Porque tem toda uma construção social dentro da relação. A gente cresceu ainda, por mais que muita coisa evoluiu, mas a gente cresceu pra quê? Pra casar. Pra ter filhos, Pra ter filhos, né? Às vezes você casou. Aí, e quando vai ter filho? Quando vai ter filho? Aí então, você tem um filho, aí daqui a pouco, quando vai ter outro? Ou até mesmo, quando vocês vão trocar de casa? E vocês vão trocar de carro? Enfim, a vida do outro é sempre o meu foco. E a gente cansa de cuidar, não cuida da gente. A gente cuida do outro, mas não cuida da gente. Não cuida da gente, né? Então, e isso acontece muito, principalmente nas mulheres, né? Na vida das mulheres. As mulheres sofrem. Sofrem com isso, bem. Agora, vale a gente estar aqui falando de relacionamento abusivo, pra gente já finalizar, que já são o quê? 7 horas e 40 minutos? Vamos lá então. Késia, tá? Relacionamento abusivo, né? A gente já sabe o que significa, mas então o que seria um relacionamento saudável? Né? Aí será que o meu relacionamento é um relacionamento saudável ou é um relacionamento abusivo? O que seria um relacionamento saudável, Letícia? Então, igual eu disse logo no começo, qual a noção que a gente tem de relação? Né? Então, é aquilo que a gente vai repetir dentro de uma realidade que é só nossa. Às vezes, você é o tipo de pessoa que gosta, por exemplo, pra mim isso eu acho abusivo, mas eu acho. É minha realidade. Meu marido chega ali e eu tenho que, eu vou servir o prato dele, eu vou tirar o prato dele da mesa. Eu acho que aquilo ali não é legal. A gente tá numa troca. Então, eu fiz o almoço, você coloca o prato na mesa, enfim. Isso, né? Parceria, então, né? Mas isso é minha realidade. Às vezes, não. Letícia, eu gosto de servir meu marido. Ok. Então, toda relação tem que ser saudável a partir do momento que pros dois é uma troca. Entendi. Tem que ter uma troca. Tem que ter uma troca. Tem que ter uma troca. Tem que ser bom pros dois. Tem que ser bom pros dois. E outra coisa, se você não sabe quem você é, o outro vai direcionar quem você é. Igual você falou, eu passei um tempo que foi bom tomar meu vinho, né? Às vezes, ir pra uma massagem, arrumar o cabelo, fazer coisas por você. E aí você entende que pra ser bom pra você, tem que ser alguém que vai valorizar isso. E se você começa a deixar de fazer as coisas por você porque precisa fazer por outro, já passou a não ser mais saudável. Porque a gente precisa existir dentro da relação. Né? Não é uma coisa que vai ser assim, eu só preciso dela pra me fazer feliz. Só se ele estiver comigo eu vou ser feliz. Então, eu acho que essa noção vai ser construída individualmente. Por isso que é muito importante a gente ter a liberdade de pertencimento. Né? Eu falo muito pros meus pacientes assim, a vida é curta demais pra perder tempo com o que a gente não pode mudar. Mas ao mesmo tempo, se a gente não muda, se a gente não busca entender o que faz o nosso olho brilhar, o que faz a gente se sentir bem, a gente vai estar sempre em contextos de repetições do que é abusivo, do que é tóxico, do que é violento. Porque daí eu não sei o que é bom pra mim. O outro vai dizer, e se ele falar, olha, você tem que todo dia fazer só o que eu quero, você vai dizer, tá bom. Tá bom. Que loucura, né? E também porque assim, vamos pegar nossos pais. Meus pais estão casados há 40 anos. 40 anos.
né? E assim, se você vai falar, nossa, mas minha mãe faz isso, eu não gosto de fazer isso, mas dentro daquilo que eles construíram, é o que é real pra eles. É real pra eles. É o que é verdadeiro, é o que é o amor e tudo mais. Então você tem que entender assim, será que eu deixo de existir pra existir pro outro? Então, são pontos que você precisa ir se questionando, né? O que ele tá fazendo pra mim é realmente pra mim? De falar assim, olha, eu não gosto que você... Isso acontece muito, né, Kézia? Tipo, eu não gosto que você poste foto de biquíni. Aí o cara vai lá e curte todas as fotos de outras. De biquíni. Poxa, se ele não gosta que eu... Por que ele curte do outro? Então, são pequenos detalhes que você vai ter que ir perguntando e entendendo. Isso é meu ou isso é dele? Então, é um eterno questionamento, né? E daí, lógico que eu vou defender aquilo que eu acredito, que é estar sempre no movimento de autoconhecimento. E às vezes a gente não consegue sozinha. É preciso um profissional, é preciso uma ajuda. Às vezes a coisa tá tão doente que vai precisar de uma ajuda medicamentosa, ir pro psiquiatra, né? Então, tem que fazer essas perguntinhas para si, para entender o que tá acontecendo. E também é muito importante você colocar na balança, né? Porque eu acho que o relacionamento bom, ele precisa somar primeiro. O relacionamento saudável, ele precisa somar na sua vida e ele precisa trazer paz. Mas, Kézia, então quer dizer que não vai ter... Não, gente, vai ter briga, vai ter momento, vai ter problema, vai ter dificuldade, vocês vão se desentender, né? Normal, né? Mas aí você coloca na balança, né? Ou seja, vocês passam mais momentos bons ou mais momentos ruins, né? Ou seja, vocês brigam, o tempo que vocês estão juntos, vocês estão brigando mais ou vocês estão mais de boa, né? Vocês estão aproveitando mais ou aproveitando de menos, né? Tá somando ou não na sua vida? Tudo é uma balança. Às vezes a gente passa tanto tempo trabalhando e pensa, nossa, não quero voltar pra casa. Poxa, peraí, alguma coisa tá errada, se eu não quero voltar pra casa, né? E além dessa soma, eu li uma frase ontem que o relacionamento para dar certo não precisa você dar motivos para a pessoa ficar. Ela que tem que querer ficar. É uma renovação constante de ver assim, juntos nós podemos mais. A gente tem planos juntos, a gente soma, né? Então é uma construção. Uma construção, né? E ninguém vai ser perfeito. Não, isso perfeito é fato. Né? Mas pelo menos você saber, essa pessoa tem os defeitos dela, eu também tenho os meus, mas a gente junto faz melhor. Exatamente. E ter também, tirar essa ilusão de que não vai conseguir ficar sozinha. Porque às vezes você precisa ficar sozinha para você entender quem você é, para daí quando o outro chegar, tá numa calmaria maior. Uma calmaria maior, né? E até porque a gente nasce sozinho e a gente vai sozinho, né? E muitas vezes, na grande maioria, a gente se depara sozinho. Então a gente precisa entender que o relacionamento ele vem para somar, né? É um propósito de vida mesmo que Deus tem para todos nós. E eu tô vivendo assim uma experiência muito recente, né? Porque a minha mãe ficou viúva tem 3 meses, né? Eles foram casados há 33 anos, meus pais, né? E aí meu pai faleceu em outubro, então aí a minha mãe agora tem que ir para a igreja sozinha, né? Então é uma construção diária, tem que se adaptar. E hoje tem muitas mulheres que vivem essa realidade, né? Passam a vida inteira com seus companheiros e de repente ficam viúvas, né, gente? Infelizmente ninguém vai ficar para semente. Por isso que é importante, né? Você entender o valor do outro na sua vida, a companhia do outro na sua vida, mas ao mesmo tempo você entender também o quanto é importante você ser feliz sozinha, né? Você aprender a amar, a gostar da sua própria companhia. Letícia, obrigada, que prazer te receber aqui, né? E que conversa boa. Obrigada a todo mundo, né? E foi um prazer estar aqui falando com você. E se fosse por nós, a gente ficaria horas, né? Falando, e daí vai emendando uma coisa na outra, mas isso, muito obrigada e um bom dia para todos, né? Que bom, gente, muito feliz mesmo. Até a próxima, né? Próximo tema que aparecer por aí, em alta eu te chamo de novo.